Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Geminianos, bem-vindos a mais uma leitura do dia 31 de agosto a 6 de setembro de 2025, leitura coletiva. Se as mensagens não ressoarem com alguns de vocês, vocês podem ver o ascendente lunar ou a Vênus. Vamos começar então, gêmeos, pela energia que vai estar fluindo para vocês durante esse período. Gêmeos, a energia, ela fala sobre vocês terem uma escolha em relação a uma outra pessoa. Só que não vai ser qualquer pessoa, não é um estranho, um desconhecido, mas alguém que você tem por perto, alguém que você se identifica, alguém que você tem uma conexão muito forte e que não precisa entrar ali no campo afetivo. Isso pode representar alguém da sua família, uma amizade de longos anos. Pode representar um empreendimento, não precisa ser também uma pessoa, mas pode representar um empreendimento, um negócio próprio, algo nesse sentido. E essa energia fala que vocês vão ter que tomar uma escolha sobre isso. E é bem possível que você tenha algum vínculo emocional com a situação. É por isso que a escolha ela não é fácil. Exatamente por causa desse vínculo. E isso precisará ser feito de uma forma muito pensada, tá? Você simplesmente não vai poder agir por impulso, tratar as coisas de qualquer forma. Isso vai ter que ser muito pensado, muito refletido. Você vai ter que, às vezes, ter o seu próprio espaço para pensar a respeito. Você não vai poder ouvir outras pessoas, porque essa escolha designa exatamente a você. Você não vai poder pedir opinião, seja religiosa, seja de outros familiares, seja de amigos, porque a decisão é exclusivamente sua. E por que diz para você não seguir outras pessoas? Porque o que vai acontecer, gêmeos? Se você pede uma opinião religiosa, eles vão trazer o entendimento que eles têm ali sobre a situação e tentando ali influenciar na escolha. Se você for perguntar para um membro da família, ele vai falar uma coisa totalmente diferente. Se você for falar com um amigo ou com uma amiga, a mesma coisa. E como a decisão é sua, quem vai carregar o peso da responsabilidade ou da consequência dessa decisão é você. Não é as pessoas que você consultou religiosamente, não é seus amigos, não é seus outros familiares. Por isso a importância de você saber exatamente como você vai decidir aqui. Porque quem vai ficar com depois a consequência disso vai ser boa ou não é você. Ok? Vamos seguir aqui, gêmeos, com o que pode ser um obstáculo para vocês. Entender que, independente da escolha, independente do que você esteja passando nesse período, não é um evento permanente. É um evento passageiro. Então, essa escolha, essa decisão que você tem que tomar, ela é feita e depois isso está resolvido. Só que vocês podem questionar muito, entrar com muitas dúvidas. Por quê? Porque não está sendo analisado as coisas de maneira racional, mas sim de uma maneira emocional. Cuidado que o emocional ele pode atrapalhar mais do que ajudar nessa situação. Tudo bem? A escolha aqui tem que ser racional, ela tem que ser o que é certo, independente das emoções envolvidas. Vamos seguir aqui. Gêmeos.
Vocês podem estar lidando com Touro, Virgem ou Capricórnio, Libra, Gêmeos ou Aquário. Essa energia, ela fala que é uma situação que você não deve buscar reconhecimento. É interessante porque parece ser um assunto muito particular, mas que não pede que você busque ser reconhecido nessa situação, porque envolve um aspecto emocional. Como precisa agir com a razão, você tem que ser mais direto sobre o assunto, mesmo que você quebre com essa parte de reconhecimento. Por exemplo, Gêmeos, você vai fazer algo aqui para alguém, ou vai tomar uma decisão referente a uma situação que envolve uma outra pessoa, ou envolve algo seu, você não pode analisar só o fato de você ter reconhecimento, porque é a maneira que faz com que você se sinta melhor emocionalmente. Mas você tem que tomar uma atitude mais racional, porque só o reconhecimento ele não é suficiente. Às vezes você precisa de maiores ganhos financeiros, às vezes você precisa ter lucro, às vezes você precisa se sentir bem de saúde, às vezes você precisa se sentir bem psicologicamente. E existe pessoas trabalhando em conjunto, existe uma equipe, ou existe um cenário já planejado, só que você vai ter que desconectar suas emoções aqui. Porque você entende o quê? Eu vou ser reconhecido e reconhecida a partir do momento que eu agradar a todos. A partir do momento que eu fazer com que todo mundo saia feliz e confortável daquilo que eu estou fazendo, mesmo quando isso me causa algum tipo de perda ou dano. Só que agora você vai ter que agir de uma forma que isso também seja compensador para você ou que te deixe mais estável. Seja financeiramente, seja estável em termos de sustento, de qualidade de vida, ou até em aspectos de saúde, saúde psicológica, emocional aqui. Porque parece assim que tem coisas que estão sendo investidas aqui, às vezes o tempo, o dinheiro que está sendo investido em busca de um reconhecimento, só que há esse reconhecimento só quando eu faço o que todo mundo quer. Não quando eu consigo entrar com propósito, com objetivo na qual eu preciso trazer esse assunto ou essa situação. Existe aqui uma certa restrição, uma certa dúvida se você vir a fazer isso, se alguém vai se sentir traído. Existe uma preocupação da sua parte muito grande com uma outra pessoa ou com aquele ambiente que compõe de outras pessoas. Como se você falasse, se eu tomasse essa atitude, será que essa pessoa ela estaria se sentindo traída? Será que as pessoas me olhariam dessa forma? Porque a decisão que se você for tomar de forma emocional, você vai ter um reconhecimento, mas assim, não é um reconhecimento satisfatório, porque você não está conseguindo ser reconhecido ou reconhecida pelo objetivo que você está lançando, ou pelo projeto com a intenção que você tem. Você só está conseguindo isso porque você está falando a língua de todo mundo, o jeito que todo mundo quer. Só que para uma situação aqui, você vai ter que ser mais racional. Você não vai poder agradar a família toda, você não vai poder agradar todos os seus filhos, você não vai poder agradar todos os seus funcionários, você não vai poder agradar a pessoa em questão, porque tem coisas importantes que precisam ser mantidas de maneira segura aqui. E eu sinto que
você acaba se arrependendo se você não encerrar um ciclo aqui, tá? Tá bom, Gêmeos? Você acaba se arrependendo se você não encerrar um ciclo. O fato de manter coisas aqui por causa dos apegos emocionais ou por causa do que como que alguém ou como que o outro vai sentir, pode levar todos ou levar você junto por uma situação. Aqui, às vezes parece até falar assim, nossa, mas eu não posso ajudar quem eu amo? Claro que você pode, mas você também ajuda a pessoa que você gosta, você ajuda a sua empresa, você ajuda fazendo as coisas certas, porque você não vai conseguir ajudar todo mundo e você não vai conseguir manter todo mundo na situação. Se você tem um parceiro, por exemplo, que gasta demais, a pessoa não para de gastar, gasta toda hora, toda hora, toda hora. Mas você é uma pessoa que guarda mais dinheiro. Chegou o momento de pagar uma conta, aconteceu uma emergência. Se você não tomar a frente e pelo casal para manter as finanças em equilíbrio, vai gastar todo o dinheiro. E aí às vezes você vai ter o quê? Que cortar algumas coisas, ou às vezes você vai parar de ajudar a pagar as coisas dessa pessoa, para que essa pessoa ela aprenda a ter mais educação financeira, a cuidar mais do dinheiro da maneira melhor. Isso não significa que você está maltratando o outro, que você está ofendendo o outro, mas que você está querendo manter as finanças da casa da maneira certa. Não é justo uma pessoa pagar, arcar com todas as responsabilidades, enquanto o outro gasta, 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 gasta e não tem pé no freio. Vamos seguir aqui. Tá, esse é um exemplo, Gêmeos. Mas é como as coisas estão ocorrendo. A decisão está nas suas mãos. Você vai ter que tomar uma decisão aqui. Próxima energia. Eu tenho energia aqui da criança. Você não vai poder mais alimentar uma expectativa ingênua. Você não vai mais poder ficar sempre ignorando os fatos. Você vai precisar agir sobre uma situação porque existe alguma inexperiência ou imaturidade acontecendo sobre um ambiente ou em relação a uma outra pessoa. Então algo precisa ser ajustado. Você pode ter que estar tomando uma decisão em relação a um filho ou uma filha. Você pode ter que estar tomando uma decisão em relação a um casamento. Energia de obstáculo. Só que como existe emoção envolvida, você sempre vai querer o quê? Estude, analise, leia. Aqui é muito importante que em relação ao assunto que vocês vão tratar, vocês pesquisem mais sobre, vão além, para que você tome uma decisão segura ou segura. Alguma coisa aqui também, Gêmeos, pode estar afetando os seus estudos, às vezes afetando a sua parte psicológica. E aí você não consegue se concentrar, você não consegue entender, você não consegue absorver informação aqui. E aí isso pode acabar te complicando em relação a notas, pontuações. Mas existe algo acontecendo. Se for com uma criança, por exemplo, seu filho, sua filha, você quer proteger seu filho ou sua filha, você ama seu filho ou sua filha, então você pode muitas vezes tomar uma decisão por querer protegê-los, achando que está protegendo, só que você às vezes está atrapalhando alguma coisa. E você precisa realmente estudar a situação, analisar para ver o que é melhor para o seu filho dentro das circunstâncias que estão sendo apresentadas. Certo? Então é basicamente dessa forma que vai funcionar as coisas. Energia do 4 de ouros, energia do pajem de ouros invertido. Alguém manipula uma parte administrativa.
manipula informações financeiras aqui. Ou alguém acredita que é o suficiente aquilo que está ganhando, quando na verdade não é. Aqui pode haver vocês, moças de Gêmeos, que estão nessa busca constante por reconhecimento. Quero ser, um exemplo, quero ser reconhecido como uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa mãe. Ou se você é um geminiano, quero ser reconhecida por essa energia feminina, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou. Só que essa busca de reconhecimento que você está tendo que se sacrificar em prol de algo que você não gosta, em prol de algo que você não é, e ainda assim você está sendo criticado ou criticada. 3 de ouros. 3 de ouros aqui, Gêmeos, vai falar sobre discussão. Vocês podem acabar discutindo aí com algum sócio da sua empresa. Você pode estar discutindo com alguma parceria sua ou até equipe de trabalho. Energia do Rei de Espadas. Aqui realmente eu vejo que as energias femininas, elas estão assumindo realmente alguma decisão. Para vocês, Gêmeos, pode ser que a decisão ela parta de uma energia feminina. Que alguém está decidindo sobre você. Porque eu sinto que essa energia ela quer cortar algo porque ela acredita que é o melhor a ser feito na situação, de maneira racional. Só que, como ela tá muito presa na parte emocional que tem ali envolvida com você, ou se você, Geminiana, está presa emocionalmente no que você tem com uma outra pessoa, isso pode realmente fazer com que você deixe as coisas como são. 10 de espadas. Vocês também podem ter alguém no seu trabalho que está tentando sabotar vocês. 10 de espadas. Uma decisão difícil sobre alguém que gosta. Eu acredito que no fundo, essa pessoa ela vai entender. Eu não vejo que essa pessoa esteja levando para o pessoal. Essa pessoa ela vai entender que é para o bem de uma relação, para o bem de uma família, para o bem de uma empresa. Mas eu sinto também que essa pessoa ela tem algum direito sobre aquilo também que está sendo propondo aqui. Se for uma decisão em relação a um menor, em relação a algum aspecto nesse sentido, eu sinto que se for uma questão que envolva saúde, se for uma questão que envolva finanças, que envolva essa energia, você, sendo racional, você está tomando a escolha certa, você vai ajudar, em vez de atrapalhar aqui a situação. Energia do 5 de copas, sacrifícios, é um sacrifício necessário, uma renúncia necessária para outros sentidos. Carta do mundo invertida. Dúvidas, incertezas. Aqui é assim, é simples, tá, Gêmeos? Uma decisão importante a tomar. E essa decisão ela vai encerrar um ciclo. Para poder começar um novo ciclo. Esse novo ciclo pode começar com mais responsabilidade, pode começar com a tendência a refazer certas renúncias para melhorar outros aspectos. Vamos colocar aqui, um filho ou uma filha sua precisa de um tratamento. Um tratamento psicológico, porque talvez a criança em si não está bem. Pode ter sofrido algum bullying na escola, pode ser que essa criança, com o tempo, foi desenvolvendo alguma coisa. E aí você precisa tomar uma decisão, se você leva essa criança no psiquiatra ou não. Por amor, por às vezes não querer aceitar que a criança é dessa forma, por amor,
Você vai querer proteger essa criança de todos que estão falando alguma coisa ou desse próprio ambiente que é a psiquiatria. Você vai querer proteger, você vai falar, não, meu filho e minha filha não tem problema nenhum, eu vou dar amor para eles, eu vou cuidar deles, que isso vai ser bom e eles vão ficar bem. E não é ruim. Você está fazendo o seu papel de mãe, de pai. Só que existe alguma condição que essa criança ela precisa ser tratada. Você tem que olhar as coisas de maneira racional. Uma coisa que você quer de bem para o seu filho ou para sua filha. Então você vai ter que olhar de maneira racional. Por exemplo, não, é bom eu levar meu filho ou minha filha porque se cuidar disso agora, isso pode ajudá-los futuramente nos relacionamentos, nas relações de trabalho. Isso vai ajudá-los a se firmar, a ter autoestima. Se eu não trato disso agora e eu vou tentando criar só esse vínculo de amor, esquecendo que às vezes eu preciso ter uma certa sensatez, eu posso impedir o meu filho ou minha filha de ser uma pessoa corajosa, de ser uma pessoa independente, de lidar às vezes com as frustrações que o mundo traz. Aqui não está dizendo que você tem que jogar seu filho na mão do outro, está dizendo o quê? Fazer tudo em equilíbrio, em sintonia, para ajudar. Se está relacionado a um parceiro, a mesma coisa. Está relacionado a um sócio, a mesma coisa. Se está prejudicando, não está crescendo, não está evoluindo, só está atrapalhando, impossibilitando. Então, quando você toma uma iniciativa aqui, você não está se ajudando a si mesmo. Não é só um egoísmo, eu vou fazer porque só sou eu. Você está ajudando outras pessoas, você está ajudando a pessoa em questão. Ou se ajudando em parceria. Certo? A questão é que o emocional aqui ele pode manter um padrão. Por isso que falo que estuda, pesquisa, leia sobre o assunto e como isso pode prejudicar, quais são as consequências que pode levar se a pessoa continuar agindo assim. Ou pode ser você essa pessoa. Mas é importante você entender as consequências de uma falta de ação por causa do amor. Ok? Cuidar do outro, ajudar ao outro também é uma forma de amar. Tudo bem? Então é isso, gêmeos. Muito obrigada. Se cuidem e vejo vocês nas próximas leituras. Tchau, tchau.